Ano legislativo. Deputados voltam ao trabalho nesta terça para ouvir mensagem do governador. Faturamento de indústrias do Polo Industrial de Manaus tem alta de 11,57% em 10 meses. Preço dos combustíveis é discutido pelo Ministério Público. Em nota, governadores questionam diminuição do ICMS sobre combustíveis proposto por Bolsonaro. Produção de petróleo não foi afetada pela greve, diz Petrobras. Coronavírus. Brasil declara emergência em saúde pública. Em toda a China já são 426 mortes e mais de 20 mil casos confirmados de coronavírus. E Hong Kong registra a primeira morte pelo novo vírus. 2 homens são mortos a tiros e agressão física e os corpos ainda não chegaram ao IML. Assalto seguido de morte no conjunto João Paulo. Rapaz de 22 anos é morto ao se recusar a entregar motocicleta a bandidos. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia pode ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas e com temperatura máxima de 32 graus. O Clima Tempo fala que a probabilidade de chover 12 milímetros é de 71%. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e 85% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 4 de fevereiro. 35º dia do ano e faltam 331 para terminar 2020. Dia de São João Brito. Também é o Dia Mundial contra o Câncer. A cheia do Rio Negro já chegou aos 6 metros e 53 centímetros. Depois de subir mais 2 centímetros, seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 59 centímetros. Aeroportos. O Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos e sem restrições. Registros da história. 1488, Bartolomeu Dias comanda a primeira expedição europeia a alcançar a África do Sul e o Oceano Índico. 1938, Adolf Hitler nomeia-se chefe do alto comando das Forças Armadas. 1969, Yasser Arafat assume a presidência da Organização para a Libertação da Palestina. 1992, golpe de Estado liderado por Hugo Chávez contra o presidente venezuelano Carlos Andrés Pérez. 2004, Facebook, uma mídia social e rede social virtual, é fundada por Mark Zuckerberg. Voo Transair em 2015, voo Transair Airways 235 com 58 pessoas a bordo, na rota da capital taiwanesa Taipei para Kinmen-kai, no rio Keelung, logo após a decolagem, matando 43 pessoas. 5h49 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. O bispo do município de Borba, Dom Zenildo, lamentou ontem mais uma vez a interdição do porto daquela cidade encravada às margens do Rio Madeira. Falando ao Jornal da Manhã, Dom Zenildo disse que essa interdição traz enormes prejuízos ao município, dificultando o ir e vir das pessoas, o abastecimento da cidade e o escoamento do que é produzido. A preocupação também se estende aos festejos de Santo Antônio de Borba, padroeiro do município, no mês de junho. Mas Dom Zenildo acredita que até lá o funcionamento do porto esteja restabelecido. Bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Um bom dia para o Dom Zenildo, que está em Borba, acompanhando o Jornal da Manhã, e vamos torcer para que o porto seja reaberto, não é, Pellegrini? Vamos sim, Paulo, vamos torcer. Dom Zenildo ouvindo o Jornal da Manhã através da Rádio Santo Antônio de Borba e todos os moradores de Borba também na audiência, Paulo, e vamos torcer sim que o porto seja, reaberto o mais rápido possível. Já está fechado há praticamente 20 dias, trazendo muito transtorno lá para os moradores do município de Borba. Esperamos aí que a prefeitura tome as providências o mais rápido possível para que, Paulo, bem como também o governo do estado, o porto volte a funcionar o mais breve possível. Mas eu acho que isso não depende só da prefeitura, mas eu acho que a Secretaria de Infraestrutura, Eduardo Silva, tem alguma informação sobre a infraestrutura do estado? Ainda não, mas estarei verificando agora pela manhã essa situação. Então vamos aguardar. O Eduardo Silva vai colher informações hoje junto à infraestrutura para saber como andam as demarches para a reabertura do porto lá de Borba, Alberto Pellegrini. Com certeza, e depois dessa ação do Eduardo Silva, vamos ter com certeza aí uma resposta, da Secretaria de Infraestrutura, e Eduardo Silva também será abençoado. Pois é, e tá precisando, né? Pois é, Santo Antônio, o milagroso Santo Antônio, com certeza
deverá olhar também por Eduardo. Esse Santo Antônio é o santo casamenteiro, não é? Pois é, Paulo, além de outros milagres, né, Paulo? Eu como devoto, eu como romeiro, que todos os anos vou, né, e dobro o joelho à frente do milagroso. Pois é, já que é casamenteiro, eu quero distância dele. Mas, Pellegrini, tivemos aí 2 mortes nas últimas horas. Um homem foi morto a tiros, outro por agressão física. Os corpos ainda não chegaram a IML. Pois é, Paulo Guerra, tivemos sim esses eventos, né? Ainda há pouco chegávamos ao Instituto Médico Legal e depois, posteriormente, tivemos a nossa primeira reunião de pauta, Paulo Guerra, e eu te falava que nós tínhamos apenas uma morte, né? Seria do Leandro da Silva, que morreu, né? Após um latrocínio, né, Paulo Guerra? Aliás, esse daí não, esse morreu de afogamento, o Leandro, que morreu de... Foi o Matheus Nascimento de Souza. Esse daí, Paulo Guerra. Então, tínhamos essa informação. E agora, Paulo Guerra, chega a informação de que mais 2 pessoas morreram aí durante a noite e madrugada. Entretanto, não chegaram ainda à sede do Instituto Médico Legal. O homem não identificado ainda que morreu no Juventina Dias. Juventina Dias fica no bairro da Compensa, ele foi vítima de arma de fogo. E um outro homem, Paulo Guerra, que morreu vítima de agressão física. Esse deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Pois é, o Matheus Nascimento de Souza, até os bandidos chegaram para tomar motocicleta. Ele estava com a namorada, Pellegrini? Ele estava, Paulo, estava na companhia de uma jovem, né, que estava na garupa da moto, até que ele foi abordado, né, por um outro homem que, infelizmente, Paulo Guerra anunciou o assalto, pediu que ele entregasse a moto. Na recusa dele entregar a chave da moto, ele foi baleado e morto lá no conjunto João Paulo, ali na área da Cidade Nova, Paulo Guerra. Houve muito desespero no local. Nós já conversávamos sobre esse crime na madrugada. O irmão dele também, né, Paulo, como você me falava, esteve presente ao local lá do crime. O bandido fugiu e até o presente momento não foi identificado. Pois é, o irmão se jogou sobre o corpo do Matheus e prometeu que vai se vingar. Se encontrar o matador do irmão, ele prometeu vingança. Mas, Pellegrini, aconteceu também um tiroteio na 3ª etapa do Viver Melhor, inclusive chegaram atirando e um goleiro de um time foi inclusive atingido, mas só de raspão, felizmente, não é, Pellegrini? Só de raspão, felizmente, Paulo, porém o pânico tomou conta lá da área do conjunto Viver Melhor, Paulo. Muita gente ficou ali, correndo de um lado para o outro. A situação foi realmente muito complicada e o conjunto Viver Melhor, Paulo, vem aí, né, se destacando, né, de maneira negativa em relação à criminalidade. É muito crime, é muita denúncia de tráfico de drogas, de milícias, inclusive. A polícia entrou no Viver Melhor, entrou no Monte Oreb, mas ainda assim os relatos de os verdadeiros absurdos que continuam acontecendo no conjunto Viver Melhor. Pellegrini, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Daqui a pouco, Paulo Guerra, voltaremos com essas e outras informações dentro do nosso noticiário policial. 5h56 em Manaus. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, dá prosseguimento hoje à série de visitas às obras em andamento na sede do município, região do Cacau Pereira e outras localidades. Reformas de escolas, construções de quadras poliesportivas e unidades básicas de saúde estão sendo feitas, segundo o prefeito. Ainda de acordo com Francisco Gomes e o secretário de Educação de Iranduba, Hamilton Gadelha, uma das obras mais esperadas pela comunidade é a creche Maria da Soledade, no bairro Novo Amanhecer. A unidade de educação infantil, cuja construção foi iniciada há quase 7 anos, tem capacidade para atender a 540 crianças de 3 a 5 anos. A inauguração está marcada para o próximo dia 3 de março, às 16 horas. A mesma data também marcará a abertura oficial do ano letivo de 2020 em Iranduba. O prefeito também disse que, além das creches Maria da Soledade na sede do município e pequenos acampantes, está sendo construída no bairro São José, em Cacau Pereira, outra unidade de educação infantil deve ser iniciada ainda neste ano. Wilson Lima entrega centros de convivência do mutirão revitalizado por reeducandos da SEAP. O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou ontem totalmente revitalizado o Centro Estadual de Convivência da Família Professora Teonísia Lobo, localizado no Centro Social do bairro Mutirão. O mesmo local concentrou parte das ações realizadas pelo governo do estado durante a primeira edição do programa Muda Manaus em dezembro de 2019. O governador Wilson Lima falou sobre a realização do trabalho e também
também sobre a economia de recursos públicos. Esse espaço aqui foi reformado, foi revitalizado com a ajuda de mão de obra do nosso programa de ressocialização. Sabe quanto custou isso daqui com o nosso programa de ressocialização? R$65 mil. O governador reforçou que a entrega do espaço, que há mais de 10 anos não recebia obras de revitalização, representa uma conquista para a comunidade. Isso daqui é um espaço de acolhimento da família, e a família é a base de qualquer sociedade bem-sucedida. Daí a importância da gente se preocupar com as pessoas. O Wilson Lima afirmou ainda que o governo do estado tem alinhado as demandas com os moradores. Ainda há pouco, na abertura dessa edição, falamos aqui sobre a interdição do porto lá de Borba. Eu vou conversar com o deputado Sinésio Campos, que também está visitando outras áreas, outros municípios que também têm o mesmo problema, não é isso, deputado? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte da difusora. Hoje inicia o trabalho legislativo de mais um ano. E uma pauta que a minha comissão de recursos hídricos vai se debruçar exatamente são os descasos de vários portos do Amazonas que foram inaugurados, na verdade sem as mínimas condições, né? E que hoje é essa situação em Borba, no Caré da Várzea, que eu tive esse final de semana, que na verdade atende vários municípios, né? Aqui na BR-319, do Caré da Várzea, mas que atende Manaquiri, Altazes, Castanho, ou seja, Humaitá, toda a BR-319. É um descaso a forma como está fechado, né? E como também lá do próprio município de Altazes, que nós tivemos juntamente com a vereadora Sueli Lopes, e a população lá, é algo que a gente tem que fazer enfrentamento. Então, hoje, eu vou apresentar, aliás, na leitura do governador, da mensagem do governador, amanhã, no primeiro dia, o meu primeiro pronunciamento será sobre a situação dos portos, tendo em vista que ficava sob a responsabilidade do DENIT, agora grande parte dele foi repassado para o governo do estado, ou seja, a SNPH, e o que queremos saber, quem de fato vai administrar os portos. E o que sabemos é daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, na verdade a população ela é enganada permanentemente. Nós sabemos que as nossas estradas do Amazonas e da Amazônia são nossos rios, e os portos, na verdade, que foi grande investimento feito, era para atender e dar mais comodidade às pessoas. Inclusive as embarcações, elas estão sofrendo, as embarcações de recreio, né? Elas sofrem de estar pagando às vezes por portos terceirizados. Conseguimos, Paulo Guerra, lá a reabertura em Tabatinga 3 meses atrás, mas vamos continuar fazendo com que o que foi assumido, o compromisso que foi falado há pouco, né, lá de Borba, que isso seja honrado. Então vamos fazer essa audiência pública ampliada para que o DENIT, SNPH, ou seja, governo federal, governo do estado, possa dizer de uma vez por todas quem será os responsáveis e por que esse motivo de fechamento dos nossos portos do Amazonas. Na verdade, para mim, é um descaso e um desrespeito com a população e como também com os donos de embarcações. Deputado, bom ano de trabalho para o senhor. Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. 6:06 em Manaus. A Prefeitura de Manaus assinou nesta segunda-feira o acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado para a oferta de cursos profissionalizantes e serviços do Cine Manaus para os participantes do projeto Reeducar no Fórum Ministro Enoque Reis. Segundo o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação Centep, Marco Pessoa, os cursos serão realizados bimestralmente na sede do Tribunal de Justiça, com o objetivo de tornar o projeto mais efetivo. Recursos de revisão, de reconsideração e ordinários, 33 no total, serão alguns dos processos a serem apreciados pelo colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas na manhã de hoje, durante a segunda sessão ordinária de 2020, a partir das 10 horas, excepcionalmente no auditório da Corte de Contas. O Centenário Teatro Amazonas volta a figurar no roteiro dos grandes eventos jazzísticos internacionais, com o retorno do Festival Amazonas de Jazz ao calendário cultural do estado de 21 a 29 de março. A edição, que marca o aniversário de 10 anos do evento, terá mais de 15 apresentações, reunindo a nata da música instrumental brasileira com a elite do jazz mundial. 6:07.
Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, participa de ação realizada pelas ONGs Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas e Liga Amazonense contra o Câncer pelo Dia Mundial do Câncer nesta terça-feira. Serão realizadas ações de conscientização quando a importância da realização de exames preventivos, além de dicas para uma vida saudável que também auxiliam na prevenção de vários tipos de câncer. Materiais gráficos serão entregues para alertar homens e mulheres sobre o cuidado com a saúde. 10 bairros de Manaus receberam nesta segunda-feira equipes de agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para a realização do primeiro diagnóstico de infecção do Aedes aegypti de 2020, realizado pela Prefeitura de Manaus. O trabalho, que pretende atingir imóveis em todos os 63 bairros de Manaus, foi iniciado em bairros localizados nas 4 zonas urbanas do município: Santo Antônio, Glória, São Raimundo, Vila da Prata, Compensa na Zona Oeste, Flores na Zona Sul, Cidade de Deus na Zona Norte e Mauazinho, Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara na Zona Leste. E de acordo com o chefe do Núcleo de Controle da Dengue da Secretaria Municipal de Saúde, Auxílios Comap, o diagnóstico tem como meta a vistoria de 27.976 imóveis selecionados por amostragem nos 63 bairros, representando cerca de 20% dos imóveis no município, para a identificação do índice de infestação do Aedes em cada localidade. Nós temos equipes nos 4 distritos de saúde. Então nós vamos percorrer os 63 bairros oficiais de Manaus, tentando fazer esse levantamento e tentando conseguir mensurar como está a infestação do mosquito em Manaus, como um todo, né? E também, após isso, a nossa missão é tentar montar um mapa de vulnerabilidade, onde vai apontar quais os bairros que estão mais vulneráveis. Nesta terça-feira, o diagnóstico irá ter continuidade nos bairros da Compensa 1 e 2, ou 2 e 3, Flores, Cidade de Deus e Colônia Antônio Aleixo, iniciando nos bairros do Parque 10, Novo Aleixo e Armando Mendes. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Prefeito Municipal Betanael D'Angelo realiza a mensagem do Poder Executivo durante a abertura dos trabalhos do 7º período da 17ª legislatura do ano de 2020 na Câmara Municipal de Manacapuru. Em meio a uma multidão que lotou as dependências da Casa Legislativa, o prefeito Beto D'Angelo fez uma explanação das diversas ações desenvolvidas em 2019, assumindo o compromisso de dar continuidade aos trabalhos em 2020. A solenidade teve momentos acalorados por parte da oposição, mas o chefe do Executivo não se abalou e deu o seu recado, exaltando a importância do Poder Legislativo para o desenvolvimento do município. Beto D'Angelo ressaltou que, apesar da Câmara ser um poder independente, vive harmonicamente a parceria entre os dois poderes. Sim, a Câmara Municipal é um poder independente e harmônico, né? E a gente vive essa harmonia aqui na Câmara Municipal. Infelizmente, algumas pessoas tentam destoar a sua finalidade, mas a gente tem um respeito muito grande com a Câmara Municipal. A gente veio aqui mostrar as ideias, explanar os projetos, fazer um comparativo desses 3 anos para o que nós recebemos, uma vez que nós precisamos prestar conta à Câmara Municipal também, porque a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da população. É aqui que vem as demandas e é aqui que nascem muitos projetos e ideias que vai de encontro ao interesse da população, né? Então, a Câmara Municipal tem um papel muito importante, tem sido protagonista de uma forma muito positiva na presença do vereador Sassá, um vereador atuante, um vereador que tem conduzido a Câmara Municipal com muita maestria, com muita inteligência, deixando a população o direito de falar. Então, aqui a Câmara Municipal é o lugar para a população vir, buscar os seus direitos, buscar as suas demandas e a gente atender na medida do que é possível, na medida do que é correto e que é constitucional. O prefeito agradeceu ao governador Wilson Lima e a todos os deputados estaduais e federais e ainda aos senadores que ajudaram o município com suas emendas parlamentares. Já o presidente da Câmara, vereador Sassá Jefferson, disse que este será um período bem menor que os outros devido às eleições municipais, mas a Câmara não deixará de cumprir o seu papel perante a população. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. O governo do Amazonas e a Fundação das Indústrias do Estado do Amazonas discutirão na próxima sexta-feira
estratégias de prevenção ao novo coronavírus devido ao fato de haver intenso fluxo de executivos e especialistas na rota que liga Manaus a países asiáticos, dentre eles China, Coreia e Japão. A reunião acontecerá às 9 horas no auditório Ariovaldo Fontes, no Senai Amazonas, localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, número 2394, Distrito Industrial, na Bola da Suframa. Na reunião serão apresentadas orientações contidas no Regulamento Sanitário Internacional e as respectivas recomendações temporárias previstas de interesse comum no enfrentamento a essa doença. O auxílio alimentação dos servidores públicos do Estado do Amazonas, fixado em R$500 por determinação do governador Wilson Lima, começa a ser pago nesta terça-feira para 51 mil servidores públicos estaduais civis em atividade e efetivo exercício nos órgãos da administração pública direta e indireta. A medida contempla aqueles que não recebiam o benefício ou que recebiam valores inferiores ao instituído. O valor dos combustíveis voltou a ser debatido entre os órgãos estaduais e municipais. Desta vez, o Ministério Público do Amazonas, por meio da 81ª Promotoria de Defesa do Consumidor, deve investigar a possível existência de um cartel atuando na capital. Em audiência de iniciativa do deputado estadual Álvaro Campelo, Progressistas, realizada nesta segunda-feira na sede do Ministério Público do Amazonas, com a participação de procuradores, motoristas de táxi e aplicativos e órgãos de defesa do consumidor, foram debatidas medidas para enfrentar os aumentos abusivos no preço dos combustíveis praticados nos postos do Amazonas, mesmo após a Petrobras anunciar a terceira queda consecutiva. O entendimento final entre as partes foi anunciado pelo deputado Álvaro Campelo, com a proposta de ingressar na Justiça Federal com uma nova ação civil pública, desta vez direcionada às distribuidoras para que se aprecie o repasse das deduções dos preços dos combustíveis, afirmou o parlamentar. Campelo lembra ainda que esse trabalho de combate contra a abusividade de preços e contra os cartéis vem sendo realizado conjuntamente com outros órgãos desde 2014. O Ministério Público, por meio da doutora Sheila Andrade, titular da 81ª Promotoria de Defesa do Consumidor, reafirmou o compromisso do órgão a respeito das investigações ao comércio de combustíveis no Amazonas. E depois que o presidente da República falou em diminuir o ICMS incidente sobre os preços dos combustíveis, os governadores dos estados e do Distrito Federal se apressaram em distribuir nota dizendo que é enorme interesse em viabilizar a diminuição do preço dos combustíveis. No entanto, o debate acerca de medidas possíveis para o atingimento desse objetivo deve ser feito nos fóruns institucionais adequados e com os estudos técnicos apropriados. A nota lembra que o ICMS está previsto na Constituição Federal como a principal receita dos estados para a manutenção de serviços essenciais à população, a exemplo de segurança, saúde e educação, e que esse tributo sobre combustíveis deriva da autonomia dos estados na definição de alíquotas e responde por, em média, 20% do total de arrecadação deste imposto nas unidades da federação. O Polo Industrial de Manaus obteve faturamento de 86,78 bilhões entre os meses de janeiro e outubro de 2019, com crescimento de 11,57% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa. De acordo com os dados em moeda nacional, este é o melhor registro já apurado no Parque Industrial Manauara. Em dólar, o faturamento de janeiro a outubro totalizou 22,14 bilhões de dólares, crescimento de 3,17%. Os segmentos com maior percentual de crescimento quando comparados ao mesmo período de 2018 são têxtil, com crescimento de 74,79% e faturamento de 143,31 milhões. Metalúrgico, com crescimento de 38,51% e faturamento de 6,59 bilhões. Produtos alimentícios, que cresceu 34,52% e faturou 350,3 milhões. E mecânico, com crescimento de 32,68% e faturamento de 5,01 bilhões de reais. Os dois maiores segmentos do PIM, eletroeletrônico e bens de informática, faturaram respectivamente 22,23 bilhões e 16,22 bilhões de janeiro a outubro do ano que passou. 6 horas e 17 minutos.
A Assembleia Legislativa do Amazonas retoma os trabalhos da 19ª legislatura nesta terça-feira, às 10 horas, no plenário Rui Araújo. A sessão solene será conduzida pelo presidente da Casa, Josué Neto. O objetivo é que mantenhamos o ritmo do trabalho, diálogo e debates que estejam na direção da defesa e garantia do direito dos cidadãos de bem, ressaltou o presidente. Ele adiantou que, em questões gerais, o Parlamento Estadual vai trabalhar para destravar leis, principalmente ambientais, a fim de criar um ambiente favorável ao crescimento econômico na mesma linha que vem sendo adotada no Congresso Nacional. Precisamos dar celeridade às adequações de leis estaduais com as federais e garantir um ambiente jurídico que favoreça a geração de emprego no nosso estado, disse Josué. Entre as atividades previstas para o dia está a leitura da mensagem governamental que deve ser feita pelo chefe do Executivo. Polícia. Os acontecimentos das últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começando, Paulo Guerra, o nosso noticiário policial, dizendo que a noite e madrugada foi de muita ação da polícia nos principais bairros da cidade, muita gente presa por tráfico de drogas, outro por roubo, polícia na rua, várias operações em curso e a bandidagem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, está aí sendo combatida diretamente pela polícia, graças ao grande trabalho da Secretaria de Segurança. Paulo Guerra, homens foram presos, cercados pela polícia com muita droga. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em ações da Polícia Civil e Militar a noite passada. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitas blitz de trânsito foram realizadas aí nas zonas norte e leste da cidade durante as últimas horas. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta, Paulo Guerra, de que esse homem se meteu em uma briga logo após uma partida de futebol entre peladeiros no bairro Zumbi dos Palmares. A peia comeu após o jogo lá no Coração de Mãe, aliás, é Coração do Zumbi, o nome do campo lá no bairro Zumbi dos Palmares, na rua Doutor Pegoraro. Ainda do pronto socorro, João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, atropelamento. Esse atropelamento aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Tancredo Neves. Um jovem de 16 anos foi atropelado por uma moto e depois que ele foi atropelado, chegou por lá a ambulância do SAMU, o levou para o pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem fizeram rapidamente os procedimentos e o rapaz que levou aí, né, que foi atingido, já não corre risco de morte. Pronto socorro, 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada, meu querido Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física, é um padrasto, quer dizer, está querendo ser padrasto do agressor. Ele começou um relacionamento com a mãe do agressor, uma senhora de 64 anos, ele tem 30, os dois estavam namorando. O rapaz não gostou de ver sua mamãe nos braços de um outro rapaz. Daí, Paulo Guerra, começou a confusão, era porrada pra lá, porrada pra cá, pedaço de pau, e mamãe gritava: me deixe ser feliz, eu gosto tanto dele. Daí Paulo Guerra, o filho, não teve piedade e deu-lhe uma paulada no namorado de sua mamãe. Eu acho que ele tá errado, tem mais é que deixar mamãe ser feliz. Ela tem 64, ele tem 30, mas o rapaz lá, o filho dela, disse que ele está de olho na aposentadoria de sua mamãe. E
Rapaz, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as notícias, as ocorrências do pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física, ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, ele apanhou de um elemento conhecido como Fred. Fred é violento, tem aquele vizinho, aquela cara de besta, mas o Fred é violento. E ontem ele deu-lhe uma pisa no homem que estava reparando o seu carro. O camarada foi assim: o Fred chegou no estacionamento lá na feira ali da feira do produtor, aí foi dar R$2 pro rapaz, ele queria 5. Rapaz, daí começou a confusão, o Fred desceu do carro e deu-lhe uma pisa nesse cara que estava extorquindo. O Fred é sujeito violento, deu-lhe uma pisa no cara que estava extorquindo. Esse Fred, não é o nosso Fred não, esse Fred, ele mora lá no bairro Zumbi dos Palmares, estava dirigindo seu carro quando foi extorquido aí por esses caras que reparam o carro, e o Fred deu-lhe uma pisa no Flanelinha. Flanelinha não, nesse caso tem muito flanelinha, esse que é registrado, que trabalha direitinho, esses lá daí da Feira do Produtor e outros lugares por aí, tem muita gente que está extorquindo as pessoas, e no final é isso aí, acaba levando uma pisa. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Um rapaz de 23 anos de idade, conhecido no mundo do crime, lá na área como Rato, acabou levando uma facada. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, nas proximidades de uma invasão no bairro João Paulo, ali na invasão do João Paulo. O peão levou uma facada na barriga, as vísceras ficaram expostas, a bobozada ficou para fora, aquela cena terrível, todo mundo vendo a bobozada do homem para fora. Ele foi levado ao pronto-socorro entre a vida e a morte, já estava no bico do urubu, mas logo após ser muito bem atendido no Platão Araújo, ele já não corre risco de morte, e não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. Triângulo amoroso moderno. 3 homens envolvidos nesse triângulo amoroso. 2 homens, um de 50, um de 45, estavam brigando pelo amor do mesmo homem, um rapaz de apenas 20 anos de idade. Os dois, o de 54 já tinha um relacionamento amoroso com esse rapaz de 20 anos. Relacionamento tão bonito, que já vinha mais de 2 anos aí de muito amor, de muita troca de carinho entre esse senhor de 54 anos e o rapaz de apenas 20. Só que entrou um outro homem na parada, um outro homem entrou na vida para destruir o relacionamento. O rapaz se deixou envolver por um outro homem de 50 anos de idade. O de 54 descobriu e, armado com uma faca, ele foi para matar. Ele foi para matar o seu desafeto, o homem que estava atrapalhando o seu relacionamento. Daí, Paulo Guerra, por muito pouco isso não acaba em tragédia. Se não é a turma do deixa disso, esse negócio teria acabado em morte. O rapaz, o pivô da confusão, de apenas 20 anos, ele tem 1,80 m, as coxas e as batatas grossas, o peito e a barriga sarada. É um homem que se cuida, Paulo Guerra, moreno dos olhos esverdeados. Rapaz, há quem diga que qualquer um que olhe pro rapaz dá uma tremida. O rapaz é um belíssimo rapaz e da batata grossa, o que tem muito valor em meio. E-mail os caras aí. Pois é. E quase acaba em tragédia essa situação. É agora!
falando em tragédia, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Overdose! Uma pessoa morreu por overdose, um rapaz de aproximadamente 23 anos de idade. Ele fumou, ele cheirou, ele comeu, ele se esfregou na maconha, ele se lambuzou do talco da morte, a cocaína. Ele usou tanta droga que acabou dando um passamento. Ele teve uma piloura e foi levado ao SPA no Alvorada, e não resistiu à noia e morreu. Você que usa maconha, usa cocaína, tá se achando, né? A qualquer momento pode ser a tua vez de deitar na pedra do Instituto Médico Legal. Maconheiro, cheirador, a qualquer momento pode ir para a pedra gelada do Instituto Médico Legal. Morte no bairro da Compensa. Uma pessoa foi assassinada a tiros, foi ferida a tiros no primeiro momento. Rapidamente foi levada ao pronto-socorro, ao SPA Joventina Dias, e lá de tudo foi feito para salvar a vida do baleado. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Agressão física! Um homem morreu na base do chute, do soco, do pontapé, do rabo de arraia e de pauladas. Esse homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 22h30, era a noite de ontem. Bastante ferido, ele não conseguia falar. Bastante ferido, ele estava inconsciente. Já chegou praticamente morto. Já chegou entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. E em decorrência dos ferimentos gravíssimos, ele não resistiu aos ferimentos. E a minha campainha aqui. E morreu na madrugada de hoje, já comecinho da madrugada, ele partiu desta para pior. Latrocínio, roubo seguido de morte, desgraça no bairro, no conjunto João Paulo, e tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro João Paulo. Tava tudo tranquilo. Eis que de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz que estava em uma moto foi abordado por bandidos. 2 bandidos que estavam, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, armados, chegaram perto do Matheus Nascimento de Souza e pediram que ele entregasse a moto. Isso na rua principal, no bairro de João Paulo II. Na hora, Paulo Guerra, que os bandidos estavam querendo a chave, o rapaz resolveu não entregar a chave. Disse que não ia entregar a chave de sua moto. A jovem que estava na garupa dele ficou desesperada. Os bandidos puxaram a arma e o mataram a bala. Logo Paulo Guerra formou aí um grande número de pessoas, né? A aglomeração foi grande e logo também chegou o irmão dele no local e os demais familiares. Foi uma cena muito triste, uma cena que comoveu a todos que estavam no local, a família chorando a morte do Matheus, um rapaz que estava, né, com a sua moto. Ele tinha apenas 22 anos de idade e acabou morrendo. Os bandidos fugiram após fazerem mais uma vítima ali no João Paulo, no conjunto Cidadão 12. Naquela área ali é preciso um reforço de policiamento urgente.
todos os dias tem assalto e raramente se vê viatura nessa área da cidade, tanto no conjunto João Paulo quanto no conjunto Cidadão 12. Tá aí, culminou com a morte aí desse latrocínio lamentável ocorrido no conjunto João Paulo II. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.187 acumulou a estimativa para o próximo concurso é de 16.500.000 reais. Dezenas sorteadas 16, 25, 41 43 e 55. 16, 25, 41 43 e 55. A quadra saiu para 92 apostas, cada uma recebe R$9.739,99. O Alterno teve 8.382 apostas ganhadoras com premiação de R$160,75. 3 apostadores acertaram os números da Loto Fácil concurso 1924, eleição de São Mateus, no Espírito Santo, Tucuruí, no Pará, e Curitiba, Paraná. 14 acertos e 681 apostas, cada uma leva R$1.252,57. Dezenas sorteadas da Loto Fácil, concurso 1924. 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 e 25. 6 horas e 37 minutos. Esportes. A quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2020 terá início nesta terça-feira às 20h30 no Ismael Benigno, no alto da colina, com a partida entre Iranduba e Amazonas. Na quinta-feira será Verde Nacional enfrentar o São Raimundo também a partir das 20h30 na colina. E no domingo os duelos serão realizados no interior. Em Itacoatiara, o estádio Flora de Mendonça receberá Penharol e Manaus Futebol Clube às 15h30. Já em Manacapuru, o Princesa enfrentará o Faixa às 17 horas no estádio Gilberto Mestrinho. Os jogos de ontem: Campeonato Carioca, Volta Redonda 2, Portuguesa 0. Macaé 1, Cabo Friense 0. Flamengo 3, Resende 1. Campeonato Paulista: Inter de Limeira 2, Ponte Preta 1. Botafogo 0, Mirassol 6. São Paulo 1, Novo Horizontino também 1. Campeonato Gaúcho: Grêmio 5, Esportivo 0. Pré-Olímpico: Argentina 3, Uruguai 2. Brasil 1, Colômbia também 1. Os jogos de hoje: 21h30 Copa Libertadores da América. Independiente Medellín e Táchira. Macará e Tolima. Às 21h30 pela Copa Sul-Americana jogam Fluminense e União lá, LA e Vélez Sarsfield e Aucas. Últimas notícias. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta nesta segunda-feira. O Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,76% a 114.629 pontos. O dólar terminou o dia em baixa de 0,84 e foi vendido a 4,24. Bolsas de Nova York fecham em alta e recuperam parte das perdas da sessão anterior. O Dow Jones terminou a sessão em alta de 0,51%, enquanto o Standard & Poor's 500 subiu 0,73% e o índice eletrônico Nasdaq avançou 1,34%. As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, com as chinesas se recuperando parcialmente do tombo que levaram ontem ao voltar do feriado do Ano Novo Lunar, enquanto o Banco do Povo da China continuou fornecendo ampla liquidez ao sistema financeiro numa tentativa de aliviar o impacto da epidemia do coronavírus. O Xangai Composto subiu 1,34% hoje a 2.783,29 pontos e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,80% a 1.638,02 pontos. Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei teve alta de 0,49% em Tóquio hoje, a 23.084,59 pontos. O Hang Seng avançou 1,21% em Hong Kong, a 26.675,98 pontos. O sul-coreano Kospi subiu 1,84% em Seul, a 2.157,90 pontos. E o TAIEX se valorizou
1,77% em Taiwan, a 11.555,92 Na pontos. Oceania, bolsa australiana também se recuperou e o índice Standard & Poor's SX200 avançou 0,87% em Sydney, a 6.948,70 pontos. Nesta madrugada, o RBA, como é conhecido, o Banco Central da Austrália, decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 0,75%, mas alertou que ficará atento ao impacto dos incêndios florestais no país e da epidemia de coronavírus. No ano passado, o RBA cortou o juro básico em 3 ocasiões, com informações da Dow Jones. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inicia hoje em Brasília a primeira reunião de 2020 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 4,5% ao ano. Amanhã, quarta-feira, após a segunda parte da reunião, será anunciada a taxa. A maioria das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central prevê redução de 0,25 ponto percentual para 4,25 ao ano, o menor nível da história nesta reunião. No entanto, parte dos analistas acredita que a recente alta do dólar e do preço da carne pode fazer o Banco Central manter a taxa em 4,5% ao ano e adiar a queda para os próximos meses. Os consumidores de energia pagaram 35,42 bilhões a mais nas contas de luz nos últimos 5 anos, devido à cobrança extra prevista nas bandeiras tarifárias, aponta levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Esse valor equivale a quase 2 vezes o custo de construção da hidrelétrica de A Jirau. usina em Rondônia custou 19 bilhões e tem capacidade para gerar energia para atender a 40 milhões de pessoas. O sistema de bandeiras tarifárias completou 5 anos e entrou em vigor em 2015 em meio à disparada do custo da energia no país, provocada pela forte estiagem. A hora em Manaus. 6:45. Os estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada SISU 2020 têm até a terça-feira de hoje para enviar às instituições de ensino a documentação necessária para a matrícula do curso para o qual foram aprovados. A Petrobras informou a noite passada que a paralisação dos petroleiros iniciada no dia 1º não provocou impactos na produção de petróleo, combustíveis e derivados. Nesta segunda-feira, a Federação Única dos Petroleiros informou que cerca de 14.750 trabalhadores aderiram à paralisação, o que representa 80% do total de 18.434 trabalhadores de 12 estados da federação que aderiram ao movimento. A Petrobras não confirmou o número de funcionários que aderiram à greve. O movimento contesta as 1.000 demissões feitas pela Petrobras na fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, segundo a FUP, sem respeitar o acordo coletivo de trabalho. Durante o dia ocorreram atos e acampamentos em diversas unidades da Petrobras em diversos estados do país. Com o lema Adolescência primeiro, gravidez depois, o governo federal divulgou nesta segunda-feira o mote da nova campanha nacional de prevenção à gravidez na adolescência. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que o lançamento da campanha é o primeiro passo na construção de um programa de prevenção ao sexo precoce. Ela não deu detalhes sobre as próximas etapas do programa. O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta segunda-feira, na apresentação da mensagem enviada ao Congresso Nacional na reabertura do ano legislativo, que deputados e senadores aprovem uma pauta prioritária com 8 temas. A lista inclui a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e a independência do Banco Central. A prefeita de Roma, Virginia Racchi, iniciou nesta segunda-feira as comemorações oficiais dos 150 anos da capital italiana durante cerimônia no Teatro da Ópera. O evento contou com a presença do presidente da Itália, Sérgio Mattarella, ministro do governo, além de artistas renomados como o cantor italiano Andrea Bocelli. As celebrações marcam o dia em que, em 1871, foi assinada a lei que deliberou formalmente a transferência da capital de Florença a Roma. Em mensagem lida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco classificou a proclamação de Roma como capital como um evento providencial que, na época, suscitou polêmicas e problemas, mas foi a partir desse momento que se iniciou uma nova história, mudando Roma, a Itália e a própria igreja. 6:48 em Manaus. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, abriu na manhã de ontem o ano judiciário com um discurso em que ressaltou o papel da justiça em promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira que o governo decidiu enviar um projeto ao Congresso Nacional e não uma medida provisória para criar a lei da quarentena. Mais cedo, nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que editaria uma medida provisória para que os brasileiros em Wuhan
China na China possam retomar ao país. Pouco antes da declaração de Bolsonaro, contudo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do dentro do Rio de Janeiro, disse que se o governo enviar um projeto, pautará a proposta com urgência ainda nesta terça. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias para virar leis em definitivo. Se não são votadas no prazo, pedem a validade. O Brasil investiga 14 casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Nenhuma infecção foi confirmada. Desde o início do monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil já descartou ao todo 13 suspeitas. Foi confirmada nesta segunda-feira a primeira morte pelo novo coronavírus no território semi-autônomo de Hong Kong. Em toda a China já são 426 mortes e mais de 20.400 casos confirmados da doença. A vítima é um homem de 39 anos que estava entre os 15 casos da doença confirmados naquela região. Essa morte em Hong Kong é a segunda fora da China continental. No final da semana, as Filipinas registraram a primeira morte fora do país. No mundo já são 24 países com infecções confirmadas pelo coronavírus. A província de Hubei concentra a maior parte das mortes e casos de infecção. No território que é o epicentro do surto, 414 pessoas morreram e há 13.500 casos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ontem que o governo decretará emergência em saúde pública devido ao novo coronavírus. A mudança no nível de alerta ocorre mesmo sem a comprovação de casos no país e ocorre para viabilizar a repatriação de brasileiros que estão em Wuhan, na China. Mandetta disse que o aumento do nível de alerta de perigo iminente para emergência em saúde pública, que geralmente ocorre quando há casos confirmados no país, é necessário para possibilitar a repatriação dos brasileiros e a montagem da área de quarentena onde o grupo ficará. Com essa declaração, o governo pode dispensar processo de licitação para dar uma resposta ao caso. Em o estado de emergência, eu não consigo ter medidas de agilidade para lidar com uma situação dessas. O estado de emergência vai servir, inclusive, para viabilizar essa operação de repatriamento que vai ter custos não previstos, acrescentou Mandetta. De acordo com o ministro, 40 brasileiros demonstraram vontade de sair de Wuhan, mas os números finais ainda estão em aberto. 6h51 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo, lá do Rio de Janeiro. Quarentena contra o coronavírus deve ocorrer em base militar. Brasil monitora 14 casos, 1 no Rio de Janeiro. Folha de São Paulo. Após falar com Maia, Bolsonaro disse que a quarentena do coronavírus será em tempo recorde. O estado de São Paulo. Toffoli remarca para abrir o julgamento sobre o cumprimento de pena de homicidas. Planalto Central, Correio Brasiliense. Endividamento de aposentados com o consignado de 138,7 bilhões é o maior da história. Valor econômico. Petróleo cai e acumula perda de 20% desde pico em janeiro. Jornal do Comércio no Recife. Para Bolsonaro, governadores do Nordeste fazem política ao não aderir a escolas cívico-militares. Fortaleza Diário do Nordeste. Será tem caso suspeito de coronavírus descartado, diz o Ministério da Saúde. Porto Alegre, 0 hora. Planalto lança campanha de combate à gravidez precoce que pede para adolescentes esperarem para fazer sexo. As edições impressas locais que chegam à nossa redação, o centenário Jornal do Comércio. Indústria do Polo Industrial de Manaus tem pequena recuperação. A crítica. Zona Franca de Manaus emprega mais de 92 mil operários. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Raiz, José Alberto Zaguideg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.